É 20 de abril de 1984. O vento uiva pela crista oeste do Everest, enquanto Hristo Protonov se comunica por rádio com o acampamento Base em Triunfo. Estou no topo. O engenheiro metalúrgico búlgaro de 41 anos acaba de quebrar um recorde no Everest e alcançar o impossível. Mas em poucas horas, aquela voz triunfante se transformará em sussurros desesperados. Preso em uma saliência a 8.500 metros, com os dedos congelados e quase sem usá-los, Hristo envia várias transmissões pedindo resgate. Seus companheiros de equipe podiam ouvir o desespero em sua voz, o uivo da montanha, o frio congelante que estava lentamente tirando sua vida. Às 19h45, ouviram algo que os assombraria para sempre. Um último clique em seu transmissor de rádio e então, completo silêncio. De um garoto pobre na Bulgária, a lenda do Everest e protagonista de uma das transmissões finais mais comoventes, hoje vou contar a história do Save Our Souls no Everest que ninguém respondeu. E eu preciso te avisar, isso fica muito mais sombrio do que você pode imaginar. Bem-vindo ao limite extremo. Pergunta rápida: qual é a rota mais perigosa para subir o Everest? A maioria aponta para a cascata de gelo de Khumbu, com Seracs desmoronando, ou cita a Zona da Morte, o ambiente de ar rarefeito acima de 8.000 metros, onde o corpo vai desligando. Em 1984, especialistas em montanhismo tinham apenas uma resposta clara: qualquer ponto na direta da Aresta Oeste, conhecida no montanhismo como Caminho Cruel. E uma vez que você entende o que os alpinistas enfrentam nessa rota, você percebe que esse nome é quase um eufemismo. Imagine se equilibrar por 6 quilômetros em uma aresta irregular, enquanto ventos de furacão tentam te derrubar. Impossível, né? Bem, esse é o West Ridge Direct. A rota exige escalada em rocha grau 5, desafiando até os melhores escaladores ao nível do mar. Desta vez, você faz isso a 8.500 metros de altitude, com o cérebro sofrendo pela falta de oxigênio. Mas fica ainda pior. A maioria das rotas do Everest oferece algum abrigo, uma parede protegida ou, aqui, uma saliência ali. A rota direta da Aresta Oeste não oferece nada. Você fica completamente exposto a ventos que atravessam o Planalto tibetano a mais de 160 km por hora. Alpinistas dizem que é como estar na asa de um avião, tentando te jogar para fora. Conheça Hristo Prodanov. Nascido em 1943, em Karlovo, Bulgária, Hristo veio de uma família sem recursos. Seu pai aceitava qualquer trabalho disponível. Sua mãe cuidava da casa. Eles eram o tipo de pobres em que cada centavo fazia diferença, e sonhos eram luxos que não podiam se dar ao luxo de ter. A maioria das crianças aceitaria seu destino: trabalho em fábrica, vidas quietas, sem olhar para as montanhas. Aos 15 anos, Hristo já desenvolvia o que seria sua obsessão para a vida toda. Pequeno desvio nesse trem do caos. Quer fazer parte da comunidade extrema e ter acesso antecipado a vídeos e enquetes exclusivas? Junte-se a nós no Patreon. Te vejo por lá. Ele passava os fins de semana nas montanhas Pirã, enfrentando escaladas técnicas que poucos adolescentes tentariam sem equipamentos. Mas Hristo era diferente. Ele tinha essa necessidade obsessiva de entender cada apoio, cada rota, cada risco. Enquanto seus amigos buscavam um rumo, Hristo já sabia que seria escalador. No início dos 20 anos, Hristo era engenheiro de dia, mas sua verdadeira vida acontecia nos fins de semana, quando começou a conquistar sistematicamente as rotas mais notórias da Europa. De 1967 a 1977, ele foi vencendo todas. O Esporão Walker no Grande Horaces, o Pilar Bonatti no Petit Dru, o Pilar Freney do Mont Blanc, a face norte do Matterhorn. Cada vitória alimentava algo que crescia dentro dele. Uma fome que não podia ser saciada pelos picos europeus, por mais perigosos que fossem. Então, em abril de 1981, Hristo fez algo que mudou tudo. Ele se tornou o primeiro búlgaro a escalar um pico de 8.000 metros quando subiu o Lhotse,
a quarta montanha mais alta do mundo, completamente sozinho e sem oxigênio suplementar. Para mostrar o quão impressionante foi, a maioria dos alpinistas ainda hoje não tentaria escalar o Lhotse, mesmo com equipe e oxigênio. Quando ele desceu daquele cume, algo havia mudado no olhar de Cristo. Ele tinha sentido o gosto do que era operar no limite da sobrevivência humana e queria mais. 3 anos após Lhotse, Cristo só pensava em subir mais alto, avançando naquela área proibida à sobrevivência humana. Em 1984, surgiu a oportunidade perfeita. A Bulgária planejava algo inédito. Este pequeno país do bloco oriental, cansado de ser ofuscado por vizinhos soviéticos maiores como Rússia e Alemanha Oriental, decidiu colocar sua bandeira no topo do mundo. Mas eles não iam pegar a rota turística do Everest, que estava ficando lotada de alpinistas ocidentais ricos. Não, eles tentariam a rota direta pela Crista Oeste. Sim, a mesma rota da Crista Oeste que matou os franceses e que os iugoslavos mal haviam conquistado. O governo búlgaro estava totalmente envolvido. Esta seria uma expedição nacional que mostraria ao mundo do que seus montanhistas eram capazes. Eles queriam mostrar que a Bulgária tinha atletas capazes de competir com qualquer um. A seleção foi extremamente brutal. Centenas dos melhores alpinistas búlgaros disputaram só 24 vagas na equipe. Quando a equipe final foi anunciada, no fim de 1983, Hristo Protonov, de 40 anos, tornou-se vice-líder da expedição e responsável pelos aspectos técnicos. Seu trabalho era planejar a rota, coordenar a instalação dos acampamentos fixos e garantir os sistemas de segurança que manteriam 24 alpinistas vivos na rota mais perigosa do Everest. Mesmo enquanto Hristo participava de longas reuniões de planejamento, traçando estratégias tradicionais de expedição com acampamentos fixos e subidas em equipe, havia outra ideia fervilhando em sua mente. Se seus colegas soubessem seus verdadeiros planos, jamais concordariam. Porque enquanto todos os outros pensavam como jogadores de equipe, Hristo pensava como um artista solo. Veja, enquanto o resto da equipe se preparava para uma expedição tradicional no estilo cerco, aquele tipo lento e padrão em que você passa semanas levando suprimentos, montanha acima, estabelecendo acampamentos e aclimatando seu corpo lentamente à altitude, Hristo queria algo mais. Ele ia se separar do grupo e tentar a rota direta da Aresta Oeste sozinho, sem oxigênio suplementar, em um único ataque do acampamento alto, até o cume e de volta. Hoje, isso seria considerado extremamente perigoso, quase impossível. Mas Hristo já tinha feito os cálculos em sua mente de engenheiro. Ele estudou os padrões climáticos, analisou seus próprios dados de desempenho de Lhotse e sabia que seu corpo aguentava o que os outros não conseguiam. Ele se moveria rápido e leve, levando pouco equipamento e confiando em sua habilidade e preparo físico para subir e descer antes que a montanha o matasse. A expedição iniciou em março de 1984 e externamente tudo parecia ideal. 24 dos melhores alpinistas da Bulgária, 3 experientes sherpas nepaleses e equipamento suficiente para sitiar a montanha por meses, se necessário. Sob comando do experiente alpinista Avram Avramov, eles montaram o acampamento base e iniciaram o processo de fixar cordas e instalar acampamentos na face oeste direta. No início de abril, eles montaram o acampamento 1 em Lola, a 19.850 pés, cavando uma caverna de neve para 15 pessoas. O acampamento 2 foi montado a 22.220 pés. Depois, o acampamento 3 a 23.524 pés. Cada acampamento ficava acima da maioria das montanhas da Terra. No acampamento, 3 até alpinistas experientes ficavam ofegantes ao andar, mas Hristo prosperava. Enquanto seus colegas sofriam com dores de cabeça, náusea e exaustão pela altitude, ele circulava pelos acampamentos altos como se estivesse ao nível do mar. O corpo dele, de alguma forma, perfeitamente adaptado a condições que esmagariam a maioria dos humanos em poucas horas, funcionava como uma máquina feita
especificamente para esse ambiente. Em 18 de abril, eles montaram o acampamento 4 a 7.520 metros. No dia seguinte, Cristo e seu guia, o Sherpa Chawang Rinzai, subiram ainda mais alto, estabelecendo o acampamento 5 a incríveis 8.120 metros, já bem dentro da zona da morte. Naquela noite, enquanto Cristo estava em seu saco de dormir no acampamento 5, ele tomou a decisão final que definiria seu legado. Amanhã, ele tentaria algo que nenhum ser humano jamais havia realizado. Então, às 4h30 da manhã, em 20 de abril de 1984, Cristo e Chawang saíram do acampamento 5 sob condições que fariam muitos alpinistas voltarem para seus sacos de dormir. A temperatura estava tão baixa que poderia congelar a pele exposta em menos de 2 minutos. O vento uivava pela crista oeste com rajadas que podiam, literalmente, te jogar para fora da montanha. Mas o tempo estava tão bom quanto poderia ficar, e ambos sabiam disso. Nas primeiras horas, escalaram juntos um terreno indescritível. Imagine subir uma escada de gelo, equilibrando-se em um caminho estreito, com quedas de 3.000 metros dos dois lados e ventos de furacão tentando te lançar no abismo. Era isso que enfrentavam, mas essa escada tinha quase 3 quilômetros e inclinações que desafiariam até os melhores escaladores ao nível do mar. Agora Chawang era um dos alpinistas de alta altitude mais experientes do mundo. Ele liderou dezenas de expedições e enfrentou todos os climas e terrenos dos Himalaias. À medida que subiam mais alto pela West Ridge Direct, algo começou a incomodá-lo. A rota estava ficando mais técnica, mais exposta, mais perigosa a cada passo. A rocha solta desmoronava e o gelo era fino e instável. Um passo em falso faria ambos caírem no vazio. Por volta do meio da manhã, eles chegaram a um trecho onde a escalada ficou tão técnica que Chawang teve que tomar uma decisão. Ele analisou a rota, balançou a cabeça e tomou a decisão que pode ter salvo sua vida. Ele disse a Cristo que voltaria. Para muitos alpinistas, esse seria o momento da verdade. Seu parceiro experiente, alguém que conhece essas montanhas melhor do que você jamais conhecerá, está dizendo que a rota à frente é perigosa demais. A escolha inteligente e segura seria segui-lo montanha abaixo. Mas quando Cristo viu Chawang descer de rapel para a neve rodopiante abaixo, algo fez sentido em sua mente. Ele lembrou da infância na casa pobre em Karlovo, vendo o pai chegar com as mãos enegrecidas do trabalho com metal. Ele lembrou das pessoas que disseram que garotos como ele não podiam sonhar alto. Ele lembrou do Lhotse, quando provou que podia sobreviver sozinho na zona da morte. Essa era a chance dele, não só de chegar ao topo do Everest, mas de realizar algo inédito para a humanidade. O primeiro búlgaro no Everest, o primeiro cume, em abril, na história da montanha. A primeira pessoa a escalar a face oeste direta sem oxigênio suplementar. Se ele desistisse agora, seria apenas mais um alpinista, que quase conseguiu. Então, ele fez algo que surpreendeu até mesmo Chawang. Ele se despediu de seu parceiro de escalada e continuou, sozinho, na rota mais perigosa da montanha mais alta da Terra. O que aconteceu nas 7 horas seguintes foi ao mesmo tempo milagroso e assustador. Cristo avançou por aquela aresta afiada como um homem possuído, superando trechos técnicos que deveriam ser impossíveis naquela altitude. Às 11h10, cerca de 450 metros ou quase meio quilômetro abaixo do cume, ele conseguiu se comunicar por rádio com o acampamento base, informando que estava progredindo bem na West Ridge. As horas que se seguiram foram um pesadelo de sobrevivência. Piolés cravados no rochedo congelado, crampons arranhando por apoio em encostas que desabavam no vazio, enquanto ventos ameaçavam arrancá-lo da montanha. À tarde, Cristo ainda estava escalando a rota mais difícil do Everest, mas de alguma forma, incrivelmente, ele continuava subindo. Então, às 18h10, veio a transmissão que entrou para a história do montanhismo. Ele tinha conseguido. Após 12 horas e meia de escalada a solo, na rota mais perigosa do mundo, Cristo Protonov estava no topo do Monte Everest. O primeiro búlgaro a chegar ao topo do mundo, a primeira pessoa a alcançar o cume do Everest em abril.
o primeiro alpinista a conquistar a face oeste diretamente, sem oxigênio suplementar. Por 33 minutos, ele ficou em pé, naquele pequeno pedaço de neve e gelo, a 8.848 metros, ou cerca de 29.028 pés acima do nível do mar. Ele achou uma pirâmide de garrafas de oxigênio soviéticas vazias de uma expedição anterior e arrancou parte da bandeira deles como prova. Ele deixou a câmera de 8 milímetros após tirar o filme, pois cada grama faria diferença para o que viria a seguir. Enquanto Cristo arrumava as coisas para descer, algo parecia incomodá-lo no fundo da mente. Algo que pode não parecer grande coisa se você está tomado pela euforia de realizar o sonho da sua vida, mas que se torna absolutamente assustador quando você realmente para pensar. Veja, a escalada tinha levado muito mais tempo do que qualquer um esperava. A maioria dos alpinistas do Everest começa a tentativa de chegar ao cume por volta da meia-noite, cronometrando tudo perfeitamente para alcançar o topo no meio da manhã e poder descer enquanto ainda há bastante luz do dia. Não é só estratégia, é sobrevivência. Mas Cristo começou tarde e avançou mais devagar que o planejado pelo terreno técnico. Cada trecho de escalada difícil, cada momento gasto tentando descobrir a rota, cada pausa para recuperar o fôlego no ar rarefeito, consumiu horas preciosas. Horas antes insignificantes, quando ele só pensava em seguir em frente, agora viraram a diferença entre vida e morte ao perceber o que está por vir. Agora eram 18h40, quando ele começou a descer cuidadosamente do cume. Nos Himalaias, em abril, isso significava cerca de 30 minutos de luz do dia útil restantes. 30 minutos para cruzar o terreno que levou mais de 12 horas para subir. Se você já tentou refazer seus passos em uma trilha com pouca luz, sabe como isso pode ser desorientador. Pedras que serviam de referência, na subida de repente, parecem iguais às demais. Caminhos antes claros à luz do dia somem nas sombras. Você começa a duvidar de cada curva, de cada decisão. Mas Cristo não estava em uma trilha de caminhada. Um passo em falso aqui significava uma queda de 3.000 metros no abismo abaixo, quando a luz do sol sumiu atrás dos picos e a escuridão tomou a montanha. O mundo de Cristo se limitou ao pequeno círculo da lanterna de cabeça. Pelas próximas 3 horas, Cristo lutou para descer aquela crista em condições que já seriam desafiadoras durante o dia, mesmo com uma equipe completa. No escuro, sozinho, era como tentar atravessar um campo minado de olhos vendados. A cada passo, ele testava o terreno com um machado de gelo e torcia para que suportasse seu peso. Às 21h10, Cristo se viu diante de uma escolha impossível. Ele desceu cerca de 1.000 pés, quase 305 metros do cume, mas ele ainda estava a 28.000 pés, ou pouco mais de 8,5 quilômetros de altitude. A escalada técnica à sua frente, na escuridão total, ficava cada vez mais perigosa. A cada poucos passos, ele parava para descobrir o rumo da rota. O feixe de sua lanterna de cabeça só iluminava alguns metros à frente. E, além disso, havia apenas um vazio negro que podia esconder um penhasco, pedras soltas ou uma cornija que poderia desabar sob seu peso. Ele tinha 2 opções, ambas terríveis. Ele podia seguir tentando descer no escuro, arriscando uma queda fatal, ou parar e fazer um bivac, como chamam os montanhistas. Se você não conhece o termo, bivac significa passar a noite ao ar livre, sem abrigo adequado. Para muitos, isso é acampar sob as estrelas, só com um saco de dormir e talvez uma lona. Incômodo, mas viável. A 8.500 metros de altitude, na crista oeste do Everest, um bivac significa total exposição a ventos de furacão e temperaturas que congelam a pele em minutos. Significa tentar sobreviver em um lugar onde seu corpo morre lentamente só pela altitude. Agora você pede que ele passe a noite inteira sem abrigo. Foi quando Cristo fez a ligação de rádio que selou seu destino. Vou bivacar por causa da escuridão. Ele tinha acabado de se comprometer a passar a noite lutando pela própria vida em um dos ambientes mais hostis da Terra. E ele ia fazer isso completamente sozinho. O que aconteceu em seguida foram 18 horas de puro terror de sobrevivência.
Não temos um relato detalhado daquela noite, pois Cristo estava sozinho, mas sabemos o suficiente sobre o que o corpo humano suporta nessa altitude para entender o pesadelo que ele viveu. Primeiro veio o frio, e não estou falando daquele tipo de frio em que você treme e reclama. O frio parecia um ser vivo tentando te matar, e sua respiração virava cristais de gelo, cortando a garganta. O metal do equipamento de escalada pode ficar tão frio que gruda na pele ao tocar. Lembre-se, Cristo não tinha barraca, saco de dormir ou abrigo algum. Apenas um macacão de plumas que ele estava vestindo e qualquer proteção contra o vento que ele conseguisse encontrar naquela crista exposta. Ele passou horas se movendo, flexionando dedos, mexendo braços e pernas para manter o sangue circulando e evitar a gangrena pelo frio. Hora após hora, ele ficou sentado ali, no vento uivante e no frio cortante, esperando por um amanhecer que parecia nunca chegar. A cada poucos minutos, ele provavelmente precisava tomar a decisão consciente de continuar lutando, de não desistir, de não simplesmente deixar o frio levá-lo. Incrivelmente, quando o sol nasceu em 21 de abril, Cristo Protanov ainda estava vivo. Estar vivo e conseguir continuar eram bem diferentes. No acampamento base, a equipe passou a noite sabendo que o colega estava preso na montanha, sem abrigo, e torcendo por sinais de sobrevivência. Quando ouviram sua voz chiando no rádio naquela manhã, logo perceberam que algo estava muito errado. Sua voz era fraca, quase inaudível, e ao descrever sua condição, suas palavras os assombraram para sempre. "Perdi minhas luvas", sussurrou Cristo. "Não consigo usar meus dedos." Aquela altitude, perder as luvas é quase sentença de morte. Seus dedos viram blocos de gelo que não conseguem dobrar, não conseguem segurar, não funcionam de jeito nenhum. Pior ainda, sem os dedos, Cristo não usaria o equipamento de escalada nem fecharia o zíper da jaqueta se estivesse com frio. Ele não conseguiria ajustar o equipamento, nem usar direito o rádio para pedir ajuda. Toda a função básica de sobrevivência, que exigia destreza manual, agora era impossível. Durante o dia 21 de abril, as chamadas de rádio seguiram, cada vez mais fracas e desesperadas. Seus companheiros ouviam ele tentar descrever sua condição, mas sua voz ficava cada vez menos compreensível. O frio e a altitude desligavam seu corpo pouco a pouco. No fim da tarde, quando acionou o rádio de novo, a mensagem estava quase inaudível. "Não consigo segurar o botão do rádio por muito tempo." Seus dedos estavam tão congelados que mal conseguia transmiti-lo. Logo, até mesmo essa ação simples seria impossível. Durante as transmissões finais, Cristo conseguiu dizer algo que mostrava o quão desesperadora era sua situação. "Não vejo ninguém para me resgatar." Pense nisso por um momento. Aqui estava um homem que passou a vida calculando riscos, analisando problemas e encontrando soluções. Mesmo morrendo, sua mente de engenheiro seguia avaliando a situação com brutal honestidade. Ele sabia que alguém podia tentar alcançá-lo, mas entendia a realidade do lugar. A 28 mil pés, em condições onde o resgate não era apenas difícil, era impossível. Às 17h30, em 21 de abril, às 17h30, o contato de voz com Cristo parou, mas sua equipe não desistiu. Eles seguiram chamando Cristo no rádio, esperando e rezando por resposta. Às 19h45, ouviram algo que os assombraria para sempre. Apenas um clique no transmissor de rádio, nenhuma voz ou palavra, apenas um clique mecânico, e então completo silêncio. Aquele clique mostrava que Cristo seguia vivo e consciente para usar o rádio, mas já não conseguia falar. Ele já não conseguia mais formar palavras. Tudo o que ele podia fazer era apertar aquele botão uma última vez, um último e desesperado sinal, dizendo: "Eu ainda estou aqui." E então nada restou. Mas aqui está a parte realmente dolorosa. Enquanto Cristo aceitava que não havia resgate, seu colega Ludmil Yankov se recusava a desistir. Yankov ouviu aquelas chamadas de rádio o dia todo e decidiu agir, arriscando salvar o amigo ou perder a própria vida. Ele estava subindo atrás dele. Agora, o que Yankov estava tentando era essencialmente impossível. A 8.500 metros respirar é difícil
E o frio pode matar em minutos. Um deslize e você cai ainda mais rápido. E ele planejava fazer isso sozinho, à noite, numa corrida contra o tempo, para alcançar alguém que talvez já estivesse morto. No dia 21 de abril, enquanto as últimas transmissões de rádio de Cristo chegavam, Yankov começou a subir do acampamento 3 a 23.500 pés. Com um esforço sobre-humano, ele subiu mais de 300 metros verticais em condições que desafiariam até um helicóptero. Às 21 horas, Yankov atingiu 28.000 pés, próximo de onde Cristo estava preso. Mas a escuridão e o vento impediram qualquer visão. Cristo poderia estar a 15 metros de distância, a Yankov nunca o teria encontrado. O que Yankov fez, em seguida, mostra o quão desesperadora era a situação. Ele encontrou abrigo em uma pequena saliência e passou a noite inteira, a 8.400 metros, na zona da morte, gritando continuamente no rádio: "Não durma! Você é um grande homem, búlgaro! Não durma! Estão correndo para te ajudar!" Por horas, naquela noite brutal, a voz de Yankov ecoava no rádio de Cristo. Mas não houve resposta. Pela manhã, Yankov teve que encarar a terrível realidade. Cristo se foi, mas a montanha cobrou de Yankov. O frio intenso causou queimaduras tão graves que, ao retornar ao acampamento base, precisou amputar 4 dedos. Sacrificou partes do corpo para salvar o colega de equipe. Mesmo após buscas intensas, o corpo de Cristo não foi encontrado. Yankov disse depois sobre o amigo: ele permaneceu no topo, unido ao seu sonho. Mas essa história não termina aí, porque 20 anos depois, algo impossível aconteceu que transformaria essa tragédia em uma maldição familiar. Era maio de 2004. A temporada de escalada da primavera avançava, com equipes globais reunidas no lado norte do Everest, no Tibete. Entre eles estava um pequeno contingente búlgaro liderado por Ivan Maslarov, chefe da Federação Búlgara de Clubes Alpinos. Sua esposa, usando um gorro vermelho brilhante, se destacava em todas as fotos do acampamento base avançado. O nome dela era Mariana Prodanova Maslarova, sobrinha de Cristo. Veio aqui com um único objetivo: ser a primeira búlgara a alcançar o topo do Everest sem oxigênio suplementar e homenagear o tio desaparecido ali há 20 anos. Desde sua chegada, alpinistas experientes e sherpas ficaram inquietos. Ela subia muito devagar, muitas vezes ficando atrás dos outros alpinistas. Nas escaladas de prática, ela estava dando o oxigênio para o seu sherpa, algo tão alarmante que os líderes da expedição começaram a expressar preocupação. Mingma Dorje, um dos sherpas mais respeitados do Himalaia, teria implorado para que ela não subisse mais alto. Até mesmo equipes ocidentais interceptaram seus chamados de rádio, gritando avisos: tirem ela de lá. Mas Mariana já decidira. No dia 18 de maio, Mariana deixou o North Col sem seu sherpa e nem mesmo sua mochila, chocando quem estava lá embaixo. Em 21 de maio, 20 anos e 30 dias, após o desaparecimento de Cristo, ela começou sua investida final ao cume. O vento cortava a face norte, enquanto ela deixava o acampamento 3 ao amanhecer, avançando lentamente. Levei 13 horas exaustivas para chegar ao segundo degrau a quase 8.200 metros de altitude. A essa altura, sua luta para subir a escada fixa criou um perigoso engarrafamento, com os rádios crepitando de frustração e alarme, mas ela continuou subindo. Mais acima, seus movimentos ficaram erráticos. Alpinistas que passavam por ela diziam que parecia distante, quase sonhadora, apontando para o cume e dizendo só uma palavra em tom melodioso: Kume. Mingma Dorje, seu sherpa que ficou para trás, já avisara que ela não estava forte o bastante para subir. Agora todos que assistiam lá de baixo também podiam ver isso. Naquela altitude, desaparecer de vista não exige muito. A crista se estreita,
O vento quase zera a visibilidade e os alpinistas, exaustos, só focam em sobreviver. Mariana estava sozinha. Ela não tinha sherpa nem parceiro e quando a escuridão caiu, ela era apenas mais uma lanterna engolida pela tempestade. Bastara um passo fora da trilha ou um tropeço na neve para que ela sumisse. A poucos metros da rota, mas fora de qualquer ajuda, no Everest não é preciso cair para sumir. Basta parar de se mover. Foi o que aconteceu acima do segundo degrau. Mariana simplesmente desapareceu no ar, rarefeito da zona da morte. Dias depois, uma equipe brasileira encontrou seu corpo congelado na face norte, no mesmo local onde seu tio sumiu 20 anos antes. O gorro vermelho brilhante a tornava facilmente reconhecível. Para os alpinistas, parecia que o Everest completava um ciclo. 2 membros da mesma família, unidos por um sonho, foram levados pela mesma encosta, como se a história do tio já estivesse escrita para ela também. O corpo dela nunca foi trazido de volta. Assim como Cristo, Mariana Protanova Maslarova permanece na montanha, um símbolo silencioso de devoção e obsessão levada ao extremo. Quando a história de Cristo chegou à Bulgária, a reação foi inédita. Cristo foi póstumamente nomeado Herói da República Popular da Bulgária e reconhecido como o alpinista búlgaro número 1 do século XX. Sua ascensão ao Everest, em 1984, foi eleita o evento esportivo búlgaro do século XX pelos telespectadores da televisão nacional búlgara. Uma estátua de Cristo está em sua cidade natal, Karlovo. Uma escola até leva seu nome. Mas aqui está o que realmente impressiona. A rota direta da West Ridge permaneceu completamente inédita por 40 anos, desde a expedição de Cristo. Pense nisso. 40 anos de avanços, equipamentos, previsão do tempo e técnicas de escalada aprimorados. Rotas antes tidas como impossíveis nos anos 1980 hoje são comuns entre alpinistas experientes, mas a face oeste direta ainda é uma das rotas mais perigosas da montanha. Até 2000 só 3 das 21 equipes completaram rotas pela face oeste, tornando-a estatisticamente mais difícil que o K2. Como lembrar de Christo Protonov, como o engenheiro búlgaro que fez o impossível na rota mais mortal do Everest. Como uma figura trágica cuja ambição o levou a tentar o que ninguém mais ousou. Ou como algo muito mais complexo. Me diga nos comentários. Christo Protonov ainda está no Monte Everest hoje. O corpo dele deve permanecer lá, pois a West Ridge é perigosa demais para resgates. Mas ele realizou seu sonho, provando que determinação e habilidade superam qualquer obstáculo, mesmo com alto preço. Ele morreu tendo vivido seu sonho, em vez de morrer antes de ter a chance. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Viva com ousadia e coragem.